Há alguns anos, eu vivi um dos períodos mais sombrios da minha vida. Acordava todos os dias com a sensação de estar preso em um ciclo que não fazia sentido algum. O trabalho já não me motivava. As pessoas ao meu redor pareciam sempre cobrar mais, e eu mesmo me tornara o meu pior crítico. Vivia em constante conflito com a mente barulhenta, tentando entender em que momento as coisas haviam saído do controle. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro me sentia completamente vazio. E foi nesse abismo silencioso, onde tudo parecia perder o significado, que uma simples decisão mudou o rumo da minha história. Naquela época, eu me via preso a uma rotina sem alma. Acordava, trabalhava, reclamava, dormia, e no dia seguinte fazia tudo outra vez. Era como se minha vida fosse um filme repetido, onde o final nunca mudava. Dentro de mim, algo gritava por mudança, mas eu não sabia por onde começar. Até que um dia, ao acaso, ou talvez não tão acaso assim, um vídeo apareceu na minha tela do YouTube. O título dizia algo como o estoicismo mudou minha vida. Confesso que naquele momento eu nem sabia direito o que era estoicismo. Cliquei sem expectativa, apenas para preencher o vazio de mais uma noite cansada. Mas aquele vídeo foi o início de tudo. As palavras que ouvi naquela noite me acertaram como um soco, mas um soco de realidade. Falavam sobre controle, sobre aceitar o que não podemos mudar e agir sobre o que está ao nosso alcance. Parecia simples, mas era exatamente o oposto de tudo que eu vinha fazendo. Percebi que eu gastava energia tentando controlar pessoas, situações, opiniões, o futuro, o passado, tudo, menos a mim mesmo. Foi ali, com o coração apertado e os olhos marejados, que eu decidi: eu vou recomeçar. Não um recomeço de mudar de emprego, de cidade ou de companhia, mas um recomeço de dentro para fora. No dia seguinte, fui atrás de tudo o que podia encontrar sobre estoicismo. Mergulhei em livros, resumos, vídeos e reflexões. Conheci nomes que mudaram completamente minha forma de ver o mundo: Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio. E quanto mais eu lia, mais entendia que o problema não era o mundo, era a forma como eu o enxergava. O estoicismo não me ensinou a fugir dos problemas, mas a encará-los de frente. Ele me ensinou que a dor, as perdas, os obstáculos, tudo isso não é o fim, é parte do processo de fortalecimento. Aos poucos, comecei a aplicar pequenos princípios no meu dia a dia. Acordava e refletia sobre o que realmente estava sob o meu controle. Percebi que o trânsito, o chefe, as críticas, nada disso dependia de mim. Mas minha reação sim. Comecei a treinar o silêncio, a paciência e principalmente o autocontrole. E foi aí que a transformação começou. Não foi de um dia para o outro, mas algo dentro de mim começou a mudar. A ansiedade que me consumia foi dando lugar a uma serenidade estranha, um tipo de calma que eu nunca tinha sentido antes. No início, confesso que foi difícil. A mente ainda queria voltar aos velhos hábitos. Ainda havia dias em que eu me pegava reclamando, me irritando, reagindo impulsivamente. Mas toda vez que isso acontecia, eu lembrava de uma frase de Epicteto: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essas palavras se tornaram um mantra. Eu as repetia em momentos de crise e, aos poucos, comecei a notar algo poderoso. Eu não era mais refém das circunstâncias. Lembro de um dia em especial. Estava no trabalho, uma reunião tensa, cheia de cobranças, egos e tensões. Em outro tempo, eu teria perdido a cabeça. Mas naquele dia, algo foi diferente. Respirei fundo e pensei: o que eu posso controlar aqui? Minha atitude. Nada mais. E pela primeira vez saí daquela reunião em paz. Percebi que, quando controlamos a nós mesmos, nada mais tem poder de nos controlar. E essa foi uma das lições mais libertadoras que o estoicismo me deu. Mas a vida, claro, ainda tinha testes reservados para mim.
Com o tempo, comecei a enfrentar um outro desafio: o álcool. O que antes era um refúgio ocasional acabou se tornando uma prisão disfarçada de alívio. Eu bebia para esquecer o estresse, para fugir do cansaço, para tentar silenciar a mente. Só que cada gole me afastava mais da clareza que eu tanto buscava. Até que um dia percebi o quanto aquilo me destruía. Percebi que estava perdendo o controle que tanto lutara para conquistar, e foi nesse ponto que o estoicismo voltou a me salvar. Lembrei de uma passagem de Sêneca que dizia: "Enquanto não te dominares, serás dominado por tudo." Essa frase caiu como um raio. Entendi que liberdade verdadeira não é fazer o que quiser, mas ser capaz de não se perder em nada, nem em vícios, nem em emoções, nem em desejos passageiros. Naquela noite, eu olhei para a garrafa e, em silêncio, disse para mim mesmo: "Chega." Foi o ponto final, o começo de um novo capítulo. Os primeiros dias foram difíceis. O corpo pedia, a mente tentava justificar, mas eu mantive o foco. Cada vez que o impulso vinha, eu lembrava de por que tinha começado. E aos poucos, o que antes era uma luta, virou vitória. Hoje, posso dizer com orgulho, faz anos que não bebo um gole sequer. E não porque alguém me impôs, mas porque eu escolhi viver de forma consciente. Eu decidi ser o capitão do meu próprio barco. O estoicismo me ensinou algo simples, mas transformador. O obstáculo é o caminho. Aquilo que mais dói é o que mais nos ensina. E percebi que tudo o que vivi, o trabalho sufocante, os relacionamentos tóxicos, a dependência, as quedas, tudo isso me moldou, me fortaleceu. Cada cicatriz virou lembrança de que eu sobrevivi. E mais do que isso, que eu cresci. Foi aí que percebi o verdadeiro significado de recomeçar. Não é apagar o passado, é aceitar que ele existiu e escolher fazer diferente agora. É olhar para trás com gratidão e para frente com coragem. E se você está ouvindo isso agora, talvez também esteja em um ponto da sua vida em que precisa apertar o botão de reiniciar. Talvez você esteja cansado, frustrado, sentindo que nada dá certo. E eu quero te dizer com toda sinceridade: dá para recomeçar. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que ainda pode levantar. Marco Aurélio dizia que o que impede a ação pode se tornar a própria ação. Em outras palavras, o que hoje parece um bloqueio pode ser o impulso para sua transformação. O que te fere pode ser o que te molda. O que te paralisa pode ser o que te desperta. E talvez seja esse o maior poder do estoicismo. Ele não te promete uma vida sem dor, mas te ensina a dançar no meio dela. Ao longo dos anos, aprendi a incorporar pequenas práticas estoicas que mudaram completamente minha forma de viver. Todas as manhãs, antes de olhar o celular, eu respiro fundo e penso: o que está sob meu controle hoje? Escrevo 3 coisas pelas quais sou grato. Parece simples, mas é como alinhar a mente antes de começar o dia. À noite, antes de dormir, reflito: eu vivi de acordo com meus valores hoje? Se a resposta é sim, descanso em paz. Se é não, aprendo e sigo em frente. E assim, um dia de cada vez, a transformação se torna real. Talvez você esteja se perguntando: mas por onde eu começo? Comece pequeno. Leia uma página, reflita sobre uma frase, pratique o silêncio, observe suas reações. O crescimento não vem de grandes saltos, mas de pequenos passos dados todos os dias. Dê o primeiro passo agora. E quando pensar em desistir, lembre-se: tudo o que você precisa para mudar já está dentro de você. Só falta decidir. Hoje, olho para trás e quase não reconheço a pessoa que eu era. O caos virou calma, o desespero virou direção e o medo virou força. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque aprendi a lidar com ele. O estoicismo não me salvou da dor, mas me ensinou a encontrar sentido nela. E se ele me salvou, pode salvar você também. Então eu quero te fazer um convite. A partir de agora, escolha recomeçar. Não amanhã, não semana que vem. Agora.
Respire fundo, olhe para a sua vida e decida o que você pode controlar hoje. Talvez seja sua atitude, sua rotina, suas palavras, seus pensamentos. Mude uma coisa, apenas uma, e verá como tudo começa a mudar. O estoicismo me ensinou que o poder está no agora. O passado é uma lembrança, o futuro uma incerteza, mas o presente é a única realidade que temos. Use-o bem. Construa algo a partir dele. E lembre-se, o obstáculo é o caminho. Se essa mensagem tocou você, eu te convido a deixar um comentário aqui dizendo: eu decido recomeçar hoje. Escreva essa frase. Torne-a real. Esse é o primeiro passo para a sua mudança. E se você quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento, serenidade e propósito, inscreva-se no canal. Aqui compartilhamos reflexões e práticas que podem transformar o modo como você enxerga a vida. Curta este vídeo se ele te inspirou de alguma forma. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que talvez também precisem recomeçar. E lembre-se, nenhuma filosofia tem o poder de te mudar por completo. Mas a decisão de mudar, essa sim, depende apenas de você. O momento é agora. Dê o primeiro passo. O